Nesta quarta-feira do dia 21 de outubro saiu uma notícia bastante polêmica, que com certeza deve ter causado uma grande comoção e agitação no mundo inteiro, principalmente no contexto religioso. Para muitos deve ter sido motivo de alegria, para outros foi motivo de tristeza, pesar e motivo também de ficarmos mais vigilantes no tocante à vinda de Cristo. Nesta quarta-feira, nada mais nada menos que o Papa Francisco afirmou com suas próprias palavras, ele próprio afirmou que os homossexuais, a classe LGBT, devem ter o seu relacionamento homossexual ou homoafetivo, como você preferir, sancionado na lei, legalizado. O Papa Francisco deu legalidade para os homossexuais praticarem a sua prática e até mesmo se casarem e viverem como uma família. Nós sabemos que a Igreja Católica é uma igreja, hoje é uma igreja apóstata. Nós sabemos que o Papa, este título, é uma afronta ao próprio Deus. Eu vou citar aqui nesse vídeo 3 títulos reivindicados pelo próprio Papa, e porque esses títulos são blasfêmias, principalmente diante desta afirmação assertiva do próprio Papa Francisco. Em um filme dirigido por Evgeny Afinevsky, o Papa Francisco disse: os homossexuais têm direito a formar uma família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso, disse o Papa Francisco sobre a união civil de homossexuais. O que temos que fazer é criar uma legislação para união civil. Dessa forma, eles ficam legalmente cobertos. O Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz, ou já entrou em cartaz, nesta quarta-feira, 21 de outubro, na Itália. Queridos, isso é muito revoltante, vindo de uma pessoa de uma profissão, de um segmento que se diz religioso e também que declara servirem a Deus e declaram sua fidelidade à palavra de Deus. O Papa e a Igreja Católica reivindicam 3 títulos de bastante peso. O primeiro deste título é Dux Cleri. Essa palavra Dux Cleri significa príncipe do clero. Quer dizer que o Papa está no topo do topo da liderança da igreja. Ele quem rege, quem governa tudo. Ele é o pai, o príncipe, o rei da igreja. O segundo título reivindicado pelo Papa é Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Percebe a afronta ao próprio Deus? Porque não existe uma pessoa na terra que Cristo o deixou como sendo o seu substituto, não. Deus deixou a igreja na terra, um corpo, para o representar. A igreja representa Cristo aqui na terra como embaixadora do reino de Deus e de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Mas Cristo não especificou ninguém, nem mesmo nenhum dos apóstolos com essa autoridade tamanha de ser considerada um substituto de Cristo na terra. Isto é uma afronta ao próprio Deus, isto é uma blasfêmia. Isto mina e rouba a autoridade de Cristo dentro da igreja. E o Papa é considerado um substituto de Cristo na terra. E que belo substituto Cristo tem nessa terra. Um substituto que chegou a ponto de aprovar um relacionamento homossexual e afirmar que deve haver leis que favorecem esta prática. Nós sabemos que biblicamente Jesus Cristo jamais, nunca, em nenhum momento, apoiou e nem apoiará esta prática, porque diante de Deus esta prática é uma prática abominável. Um relacionamento entre 2 homens para Cristo, para Deus, é algo abominável. Cristo ama essas pessoas. Eu também gostaria de salientar que eu não sou homofóbico, não sou preconceituoso, não me encare desta forma, mas eu defendo o que a Bíblia preconiza. Agora, o Papa Francisco deixou de defender a Bíblia para defender o movimento LGBT e dar legalidade a esta prática. Para Deus só existem 2 sexos, macho, fêmea, homem e mulher. O que vinha após isso
é abominação a Deus. Então, o primeiro título reivindicado pelo Papa é Dux Cleri, príncipe do clero, Vicarius Filii Dei, substituto de Deus na terra. E o terceiro título reivindicado pelo Papa é Vicarius Generalis Dei in Terris. Essa palavra Vicarius Generalis Dei in Terris significa substituto geral de Deus na terra. Mais um título que é uma afronta e uma blasfêmia contra Deus, porque o Papa está se colocando como pedra fundamental da igreja. E nós sabemos que nenhum homem pode se colocar como pedra fundamental, principal e angular da igreja. Mas nós temos somente uma pedra angular e fundamental, a pedra de esquina e a pedra rejeitada, que é o próprio Cristo. Nós somos apenas pedras edificados sobre esta pedra principal, que é Cristo. Nós somos apenas tijolos neste edifício, mas o fundamento, o alicerce principal, a pedra angular de sustentação de todo este edifício é o próprio Cristo. Então este título do Papa como substituto geral de Deus na terra é uma afronta e uma blasfêmia a Deus. Porque se Deus é representado pelo Papa nessa terra, então este Deus que o Papa está representando eu não quero para mim. Porque este Deus está dando legalidade ao que ele próprio condenou na Bíblia Sagrada, que é o relacionamento homossexual. Em nenhuma passagem nós vemos Deus aprovando. Sim, há pessoas que distorcem a Bíblia Sagrada para tentar corroborar esta prática ilícita. Mas a Bíblia ela é bem clara. Deus é bem claro porque o próprio Deus se dirigiu ao povo de Israel condenando esta prática. Só que o Papa, o representante geral de Deus na terra, o substituto de Cristo na terra, o príncipe da igreja, ele aprovou e foi mais além. Pediu para que fosse criada leis para preservar e guardar essas pessoas. Lembrando mais uma vez, eu não tenho preconceito algum, mas eu não posso aprovar esta prática porque a Bíblia condena. E o que a Bíblia condena, eu tenho que condenar. E há pessoas que, quando veem a gente pregando contra o pecado, elas nos chamam de julgadores e juízes, que apontam o pecado alheio. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer no Evangelho de João que o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria o homem do pecado, justiça e do juízo de Deus. Sabe o que é convencer ali? É expor, revelar, é trazer à tona, sim. O próprio Espírito Santo, ele expõe o pecado humano, ele revela o pecado do homem. Para quê? Para o arrependimento. Então nós, como a igreja do Senhor, nós temos que reprovar certas práticas que a Bíblia condena e não aprová-las. Nós, como cristãos, não podemos ser preconceituosos e nem externar nenhum tipo de comportamento agressivo para com essas pessoas, não. Assim como Cristo ama elas e odeia os seus pecados, nós também devemos amá-las, desejar que elas sejam salvas, libertas e transformadas, mas nós não podemos ser complacentes com este pecado tão abominável. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda liberta, transforma pelo poder do seu sangue. E eu creio que esta afirmação do Papa Francisco vai gerar grandes consequências dentro do contexto religioso. Os desdobramentos desta afirmação papal serão bem gravíssimos dentro da igreja. Dentro de uma igreja de pessoas que querem viver conforme o que a palavra de Deus preconiza. Mas isso também revela algo bastante tremendo para a gente. Assim como Cristo tinha o João Batista como seu precursor, aquele que prepararia o caminho para a vinda de Cristo, nós sabemos também que o anticristo também tem um precursor, um preparador do seu caminho. E esse precursor do anticristo, ele é chamado de mistério da iniquidade. Sim, o mistério da iniquidade, que é um poder oculto das trevas que tem trabalhado já há bastante tempo, ele tem preparado o solo, o terreno para a chegada do anticristo, para que ele governe, para que ele reine. E sabe o que é mais interessante? É que esse espírito da iniquidade, esse espírito de apostasia, esse espírito do anticristo, ele trabalha até dentro do próprio contexto religioso, no contexto de uma igreja apática, complacente, transigente. Satanás, ele preside. Sobre esta igreja que aprova esta prática, Satanás é o presidente, é o governador, é o príncipe. Satanás tem o seu cetro e o seu trono dentro do Vaticano. A Igreja Católica é uma das igrejas que tem mais poder em mãos, politicamente dizendo e terrenamente falando aqui na Terra, porque espiritualmente ela não tem poder, porque é uma igreja apóstata.
mas ela tem grande influência dentro do contexto político e social. E esta afirmação do Papa, como eu já disse, vai gerar bastante consequências. Se fosse eu que fizesse uma afirmação tal como essa, não geraria tanta repercussão, mas é uma pessoa de peso. É uma pessoa que é denominada o príncipe do clero, substituto geral de Deus na terra, substituto de Cristo na terra. E nós temos visto que o anticristo, ele já tem o seu caminho preparado, tudo já está preparado, o ambiente religioso está preparado. Em um artigo de alguns dias atrás, o mesmo Papa Francisco, nas entrelinhas daquilo que ele estava afirmando e dizendo, deixou transparecer futuramente um ecumenismo religioso. Sim, futuramente virá sobre a terra um ecumenismo religioso, o ajuntamento de todas as religiões do mundo debaixo de um mesmo teto. E o Papa, como eu já disse nas entrelinhas, ele apoia esta prática. O anticristo tem preparado o solo da mente humana para a sua aceitação. Perceba que se nós formos analisar algum tempo atrás, o homossexualismo não era aceito. Até mesmo a sociedade em nossa volta que não é cristã, ela não aceitava esta prática. Então a gente já percebe que esta prática, ela não é boa. Só que os meios de comunicação é um grande instrumento veicular para a transmissão de valores. E esses mesmos meios de comunicações, como televisão, celular, rádio, músicas e outras coisas a mais, ela preparou o solo da mente humana para que as pessoas aceitassem e vissem esta prática como algo normal e aceitável. Nós temos visto que novelas passaram a dar legalidade a esta prática e trazerem para dentro da sua programação, do seu contexto, e expor publicamente o relacionamento entre dois homens e introduzir na mente humana que isso é aceitável, que isto é belo, que isto é amor. Então a mídia, ela preparou a nossa mente para a aceitação dessas práticas, a aceitação daquilo que Deus repudia, rejeita. Quando mais nos aproximarmos para perto do fim, mais esse mistério da iniquidade irá trabalhar com mais intensidade e mais força. O que antes não era aceito, hoje já se torna aceitável e as pessoas já até defendem. Tem muitos ativistas aí que defendem suas ideologias que para Deus, para a Bíblia Sagrada, são ideologias macabras. Tudo isso mostra que nós estamos vivendo já a última hora. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por isso conhecemos que é já a última hora. Porém, nós sabemos que algo falta acontecer para que o anticristo apareça e se revele na sua inteireza, que é a igreja ser tirada da terra. Sim, estamos prestes de ser arrancados dessa terra para sermos guardados por Cristo da ira. Tudo isso revela que Cristo em breve voltará, arrebatará e levará a sua igreja para as regiões celestiais para ser guardada. E isto é um alerta para você estar vigilante, para você estar atento, se preparar. Você que não está preparado ainda, se prepare hoje, porque Jesus Cristo vai voltar. Que tudo isso que você está vendo seja um despertamento, seja um colírio para os seus olhos, para que você possa estar acordado no tempo de hoje, sim. Porque nós estamos vivendo já as últimas horas. Está muito difícil e a cada momento, a cada minuto, o ambiente tem se tornado mais hostil para a habitação da igreja. Por isso sabemos que Cristo em breve levará a sua igreja. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.